Agora, essa semana, a previsão já é de calor. De que maneira que nós podemos ter um organismo mais resistente a essa queda de temperatura, de repente sobe? Isso faz muito mal para o nosso corpo? Sim, então as doenças alérgicas, principalmente as doenças respiratórias, elas tendem a piorar nessa época do ano. Então, as doenças como a rinite, como a asma, elas pioram no outono e inverno. E por que isso acontece, João? Porque com a mudança de temperatura, com a queda da temperatura, né, com o ar mais frio, o ar mais seco, a via aérea do paciente alérgico, que já é uma via aérea irritada, que já é uma via aérea sensível, ela piora, ela sente mais. Então, a gente fala que o frio, o ar seco, o ar frio, ele age como um irritante. Então, pensa uma mucosa que já é doente, o ar frio, o ar seco penetra na mucosa, piorando os sintomas dos pacientes que já têm os quadros respiratórios, né? Então, por exemplo, o paciente que tem rinite, que espirra, que acorda com o nariz tampado, que tem aquele nariz que vive escorrendo, com o ar frio, esses sintomas ficam piores. O paciente que tem asma, com frio, com ar seco, ele pode voltar a chiar o peito, ele pode ter uma crise da asma. Então, essas são as principais doenças que acabam piorando nessa época do ano. E o nosso organismo sente, né? O sistema imunológico ele tem que trabalhar mais, ele tem que agir contra, né, esses irritantes e o paciente ele tende a ficar pior. Carol, você trabalha com crianças também, você é pediatra. Tem que ter uma atenção especial nesse período, sejam com os pequenininhos também? Sim, os pequenos, principalmente os menores de 1 ano, eles sentem mais, né, com frio, porque eles são, principalmente se eles são expostos a vírus, né, fazendo os quadros respiratórios virais. Então, a gente tem que ter um cuidado maior, então agasalhando bem essas crianças, protegendo contra o contato com possíveis agentes virais, porque eles tendem a sofrer mais. Mas não só eles, todos os pacientes alérgicos, eles sofrem nessa época do ano. Por isso que é importante o acompanhamento, o tratamento, a prevenção durante essa época. A gente fala de toda essa questão climática que acaba influenciando o nosso organismo, mas também nesse período do ano as pessoas sofrem com as queimadas, isso gera uma poluição do ar, aquele ar mais pesado, aquela fumaça, isso é outro agravante para quem tem problema respiratório? Sim, é um outro irritante, né? Então aquela fuligem, aquele cheiro da queimada, ela irrita ainda mais a via aérea. Então, ela provoca a piora dos sintomas do nariz que fica coçando, do espirro, do nariz que escorre. Alguns pacientes ficam até com dor de cabeça, né? Porque acaba irritando toda essa mucosa e gera também esse sintoma. Então, nessa época do ano, é um outro fator de piora. Além dos problemas respiratórios, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles também, você me falou que existe aí alergia na pele do frio. Alguns pacientes que têm urticária, né? Alguns deles têm urticária ao frio. Então, toda vez que muda a temperatura do ar, né, toda vez que eles se expõem ao frio, seja através nos ambientes mais abertos ou até na água fria, eles desenvolvem a urticária. É um dos quadros também decorrentes do frio. É mais raro, mas ele existe. O que fazer? É evitar o contato, ter orientação que é devido ao frio, ter um acompanhamento, né, com o alergista sobre isso. Hoje, em relação às alergias do tempo, principalmente as respiratórias, nós estamos vivendo um período meio conturbado, né, com a questão da Covid. E muitas alergias podem ser confundidas com sintomas. E aí? Eu falo que é muito importante a avaliação médica nesse momento. Então, assim, tanto os resfriados, o Covid, né, e os sintomas de alergia, eles são muito parecidos. Então, é a coriza, é o espirro, é a tosse, né? E como que a gente diferencia um do outro? Geralmente, os quadros virais, eles vêm acompanhados de sintomas sistêmicos, como febre, como queda do estado geral, a pessoa para de comer, a pessoa começa a se sentir mal e ela vai piorando,
tá? O paciente alérgico, ele pode ter esses sintomas também, né? Então, pode o nariz escorrer, pode coçar, pode espirrar, só que ele melhora com o uso do antialérgico, ele não tem dor no corpo, ele não tem calafrio, ele não tem febre, ele fica bem. Né, mas para diferenciar isso mesmo, até porque o Covid, né, que é o que nós estamos vivendo agora, ele tem a forma leve também. Então, por isso é importante a importância da avaliação médica, do diagnóstico, dos testes, né, para a gente diferenciar um do outro. E é importante também procurar um profissional com questão de medicação Isso. E não esconder isso nesse momento. Exatamente, né? E não se automedicar, né? Hoje a gente sabe que vários medicamentos, eles podem causar prejuízos para o corpo, né? Eles têm os efeitos colaterais. Daí a importância da avaliação médica. Essas ondas de frio que a gente já teve uma no dia 20, tivemos uma semana passada, temos previsões para mais ondas de frio para esse mês de agosto. Isso é prejudicial? Tem que tomar um cuidado especial, não só na questão do se agasalhar, mas com os pequenininhos. É nesse momento que a gente percebe que eles têm uma alergia. Sim, eu falo que esse vai e vem, né, do calor e do frio. Do calor e do frio o organismo sente bastante, né? Nosso sistema imunológico, ele se prepara para se defender contra o frio, de repente o frio vai embora. A gente acaba tirando as roupas que estavam guardadas, então blusas que ficaram guardadas durante o ano todo, os cobertores, e esses locais ficam os principais desencadeantes dos quadros alérgicos, que são os ácaros, né? Então, assim, a gente já está sabendo que vai vir onda fria, então já tira a roupa que está guardada, já lava, deixa secar no sol, deixa o ambiente arejado, ventilado, o colchão, né, já faz toda a higienização do quarto, evita o acúmulo de pó. São medidas que a gente pode fazer para minimizar os sintomas que vêm com a exposição a esses elementos, né? Esse é o período da rinite, da sinusite? Das ites, né? Os pacientes que têm rinite pioram, que têm sinusite, que têm a asma, né, que muitos chamam de bronquite. Então, é a época onde tudo piora e por isso que a gente tem que se cuidar, por isso que a gente tem que fazer essa prevenção através das coisas nas nossas casas, tá com tratamento em dia, não deixa, porque muitos pacientes que têm rinite se acostumam com ela e daí chega nessa época do ano, daí piora tudo mesmo. Então, é fazer um tratamento, um acompanhamento para não sentir tanto nessa época do ano. Você falou em tratamento, tem um tratamento preventivo? Vou dar um exemplo aí. A gente começa em fevereiro, março, abril, para chegar a essa época, tá legal? Sim, a orientação, né, saber como agir a hora que já estiver chegando nesse período. Existe o tratamento medicamentoso, onde a gente tenta deixar o paciente melhor para essa época do ano. Hoje existe a imunoterapia, né, para os pacientes que sofrem muito com a rinite. Então, existem várias coisas que a gente pode fazer nesse intuito. Uma coisa importante também, para essa época do ano, são as pessoas tomarem a vacina da gripe, né? Que ela já começa um pouquinho antes, então é uma forma de prevenção para essa época. Então, pacientes que muitas pessoas não quiseram tomar vacina, então daí a importância de estar com a vacina da gripe em dia. Porque a hora que chega nessa época do ano, onde os vírus circulam mais, onde os quadros virais aparecem, é uma forma de prevenção. Eu sei que esse período do ano a gente não quer tomar muita água não por causa do frio, mas é importante a hidratar principalmente as pessoas mais velhas? Sim, a hidratação, tanto por via oral, né, tomando a ingestão da água, quanto a hidratação da mucosa nasal, através de lavagem com soro fisiológico. Alguns pacientes necessitam de inalação, que é uma forma de fluidificar, de hidratar a mucosa. Então, são medidas que se somam, né, que auxiliam na prevenção e para ajudar a passar nesse período difícil. Carol, eu queria muito agradecer a sua participação, só reforçando, né? O pessoal teve algum sintoma diferente, procure o seu médico. Isso. E não faça automedicação. Agora nós estamos vivendo o Covid, então eu acho que sentiu qualquer sintoma tem que ser avaliado, né? Como a gente conversou agora há pouco, né? Tem a forma leve do Covid que não vem com febre, que não vem com queda do estado geral. Então, daí a importância de avaliação, de teste, de isolamento, de cumprir o isolamento, para a gente conseguir passar por essa fase difícil que a gente está, né? Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Até, eu que agradeço. Conversamos hoje da Sessão TV Atende com a médica pediatra e alergista Maria Carolina Fayon.